Então, esse último princípio, que é a comunicabilidade dos espíritos, ele decorre, naturalmente, do próprio modus operandi da mediunidade, que Kardec vai compreender entrevistando os espíritos comunicantes, fazendo uma triagem das respostas deles a respeito desse fenômeno, da maneira pela qual este fenômeno se dá, não é? E por isso mesmo ele vai, no livro dos médiuns, trazer para a face da Terra o que nós podemos chamar do primeiro tratado científico sobre o fenômeno da mediunidade. Porque é a primeira vez que na face da Terra o fenômeno da mediunidade não é tratado como maravilhoso, nem como sobrenatural, e nem como uma coisa mística, especialíssima, nem maravilhosa. Ele é tratado como um fenômeno comum a todas as pessoas, que naturalmente vão ter o potencial mediúnico diferenciado de acordo com as suas próprias condições físicas e dos seus próprios dotes espirituais. Aliás, a gente lembra aquela carta de Paulo aos Coríntios, maravilhosa, não é? Falando da diversidade de dons, que o Espírito era o mesmo, mas que havia diversidade de dons. Dons de falar, dons de escrever, dons de interpretar os espíritos comunicantes, e assim sucessivamente. Então, a comunicabilidade dos espíritos é a condição, segundo a própria opinião de Allan Kardec, no seu vocabulário espírita, ele definiu que é a manifestação inteligente dos espíritos, tendo por objeto uma troca constante de pensamentos entre eles e os homens aqui na vida física. Elas podem se classificar de acordo com o fundo moral com que se diferenciam, podendo ser elas grosseiras, frívolas, sérias, instrutivas, consoladoras ou superiores. Veja bem como Kardec é bastante didático, não é? E aí ele vai dizer uma coisa muito importante que nos afeta aqui, que é o seguinte. Deixa eu só ver aqui. Essas últimas, que são as comunicações superiores e aquelas educativas, consoladoras, são aquelas que têm por objeto principal um ensinamento dado pelos espíritos comunicantes que podem versar sobre ciência, sobre filosofia, sobre moral e sobre religião. E aí seus tipos também vão variar segundo Allan Kardec, uma série de questões, como, por exemplo, a sematologia, a tiptologia, que é a de batidas, a psicografia, que é a escrita, a pneumatografia, a psicofonia, que é a falada, a pneumatofonia e a telegrafia humana, que é a intuitiva. Então, nós vamos ver, por exemplo, que essa questão da manifestação, a maneira pela qual a manifestação, a comunicabilidade dos espíritos se dá, ela é diversa de acordo com os dons de cada médium, específico de cada médium. Chico Xavier as tinha todas. Mas nós vamos ver que na obra de Chico Xavier, o espírito de André Luiz vai aprofundar os conhecimentos do livro dos médiuns, dilatando-os. Por quê? Nós temos que considerar que a doutrina, como o próprio Kardec colocou, neste mesmo primeiro capítulo que eu citei, do livro A Gênese, o caráter da revelação espírita, que sobre a revelação espírita não se estava dando a última palavra, mas apenas a primeira palavra. E assim como a revelação humana da ciência, ela seria progressiva com a evolução da ciência humana, com a evolução dos séculos e da vida terrestre, o Espiritismo haveria de acompanhar essa evolução, não é? E se adaptar a essa evolução. Portanto, o Espiritismo é uma doutrina evolucionista. Ela progride com o passar dos séculos. E assim, no século XX,
nós vamos encontrar em Chico Xavier o progresso dos fundamentos básicos de Allan Kardec. E no ensino do Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar a ampliação desses ensinos sobre a mediunidade como uma continuidade desse tratado científico sobre a mediunidade, sobre a influência dos espíritos em nossa vida, na obra do Espírito de André Luiz, que vai nos mostrar outro ponto de vista, porque Kardec tratou mais do ponto de vista da mediunidade física aqui na Terra, das tipologias de mediunidade, dos diferentes dons dos médiuns. Ele tratou da formação dos médiuns, das condições ideais para os médiuns trabalharem na Terra, não é? Ele tratou, por exemplo, dos tipos de espíritos comunicantes, inclusive daí ele vai decorrer ele classificar os diversos tipos de espíritos, não é? Mas a obra de André Luiz, ela vai mostrar a mediunidade sendo operada do ponto de vista da espiritualidade. Ele vai nos mostrar o modus operandi dos espíritos, não é? Como eles nos influenciam a partir do livro Nosso Lar, depois o livro Os Mensageiros, depois o livro Missionários da Luz, depois o livro Nos Domínios da Mediunidade, depois o livro No Mundo Maior, e depois, como que coroando toda esta beleza acerca da mediunidade, o livro Mecanismos da Mediunidade, que é, vamos dizer assim, a cereja desse bolo todo, não é? Nos mostrando aí a complexidade do fenômeno mediúnico, que depende diretamente das condições do médium. Está diretamente relacionada à evolução moral e ética do médium, e também a sua fé. É muito importante o médium ter fé, fé viva em Deus, fé viva na proteção superior de Jesus, nosso mestre, e sintonia com seus guias e mentores espirituais. E essa sintonia pressupõe o quê? Pressupõe a sua evolução moral e ética, pressupõe a sua reforma íntima, aí as consequências morais da comunicabilidade dos espíritos, não é? Então, é muito importante a comunicação, a comunicabilidade dos espíritos, tendo em vista as consequências que dela decorrem. E aí nós vamos entender, principalmente com Chico Xavier, que demonstrou-as na sua plenitude, como que os espíritos fazem, por que eles fazem, por que eles se comunicam, em suas diversos tipos de mediunidade, e nós vamos ver Chico Xavier como que um exemplificador da doutrina dos espíritos. Se, como Kardec, ele mesmo em espírito, numa vida anterior, veio trazer os fundamentos teóricos básicos da terceira revelação de Deus aos homens, que é o espiritismo cristão, o consolador prometido pelo Cristo Jesus, há 2000 anos atrás, como Chico Xavier, ele veio exemplificar tudo aquilo que ele havia escrito teoricamente. Então ele vivencia a mediunidade, a comunicabilidade dos espíritos, quase que visceralmente, no próprio corpo, não é? E o seu amor, a sua fraternidade, a sua evolução ética e moral inquestionável, veio demonstrar que a água pura e cristalina só pode provir de uma fonte pura e cristalina, representando na Terra o pensamento puro e cristalino de nosso Senhor Jesus Cristo, que, por sua vez, representa o pensamento divino de nosso Pai Criador.